Bom dia para todos, tudo bem com vocês? Eu desejo um bom dia para todos vocês. Vamos fazer aqui mais uma homilia. Nesta oportunidade nós vamos meditar no versículo Mateus 16, 18. Nós vamos fazer uma meditação com a tentativa de descobrir quem é a pedra sobre a qual a igreja está edificada. Nós bem sabemos que a Igreja Católica ela tem interesse em dizer que a pedra sobre a qual a igreja está edificada é Pedro. No grego, Petros. Pedro, no grego, Petros. Mas nós sabemos que a ala protestante e evangélica, a sua maioria esmagadora, diz que a pedra, do grego Petra, sobre a qual a igreja, eclesia, está edificada, é Cristo. Então você vê aí que existe uma discordância entre católicos e protestantes e evangélicos. E em cima dessa discordância e tentando descobrir o que realmente o autor de Mateus quis dizer, é que nós vamos fazer esta homilia e analisar a leitura de Mateus 16, 18. Eu vou ler aqui primeiro em grego, que diz: Kago de soi lego hoti si ei petros kai epi taute te petra oiko domesso mu ten ecclesian kai pilai radu u katis ki susin autes, que traduzido é: eu te digo que tu és Pedro, e que sobre esta pedra vou edificar a minha igreja, e as portas do inferno não prevalecerão contra ela, ou sobre ela. Ok, queridos? Então nós precisamos, na leitura deste versículo, analisar algumas palavras a partir do seu original grego. Essa discussão aqui é uma daquelas que nós temos que mergulhar nos originais. Aqui não tem jeito, a gente tem que analisar não só o contexto, porque tem que ser analisado, mas a gente tem que ir atrás também da palavra no seu original. Por exemplo, Petros, Petra, Taute. Tudo isso aí nós temos que ir para os originais. Então, os católicos, vamos começar pelos católicos. Os católicos romanos, eles dizem que Pedro é a pedra esta sobre a qual a igreja está edificada. E é de interesse dos católicos dizerem isso, porque é uma das provas para eles de que Pedro foi o primeiro papa. Então eles dizem que a igreja católica teve como primeiro papa Pedro. E aí eles dizem que neste momento a igreja estava sendo estabelecida sobre Pedro. É verdade que nós temos aqui um trocadilho de palavras. Nós temos duas palavras bem parecidas. Ora, veja bem o que Cristo diz.
Kago de soilego hoti si ei Petros. Eu te digo que tu és Pedro. Ou seja, a palavra Pedro no grego é Petros. Diferente de pedra no feminino, que é Petra. E os católicos, eles simplesmente dizem que houve um trocadilho e que a pedra, ou seja, a Petra, sobre a qual a igreja está edificada, é o mesmo Petros. Ok? Já os protestantes e evangélicos, eu já vi essa explicação, até mesmo em livros. Eles fazem uma distinção entre essas duas palavras. Petros, que é Pedro, e Petra, que é pedra. Eles dizem que Petra é uma rocha, um bloco muito grande, uma rocha que dá para edificar até mesmo uma casa. Eu vou dar aqui um exemplo para vocês do que seria uma Petra. Vamos lá para Mateus 7, capítulo 7. Mateus 7. Mateus capítulo 7. Só para que você faça ideia do que é uma rocha. Vamos lá. Mateus 7, 24 a 27, eu vou ler para vocês. E todo aquele, pois, que ouve estas minhas palavras e as pratica, será comparado a um homem prudente que edificou a sua casa sobre a rocha. Ora, esta palavra rocha no grego é Petra. Petra. E caiu a chuva e transbordaram os rios e sopraram os ventos e deram com ímpeto contra aquela casa, que não caiu porque fora edificada sobre a rocha, ou seja, sobre a Petra. Então você vê que uma Petra é um grande bloco, é uma rocha tão grande, mas tão grande que dá para se edificar uma casa. Um outro exemplo do que seria uma Petra, nós podemos ler, por exemplo, em Mateus 27, 60. O túmulo de Jesus foi posto numa Petra, ou seja, numa rocha. A rocha lá era tão grande que abria-se, vamos dizer, um buraco, um túmulo mesmo, e colocava-se o corpo do morto lá dentro daquela Petra. Ali era uma rocha grande. Vamos ler Mateus 27, 60, para que você saiba o que eu estou falando aqui melhor. Mateus 27, 60. Diz exatamente assim: E depositou no seu túmulo novo, que fizera abrir na rocha. Ora, a palavra rocha aqui no grego é Petra. E rolando uma grande pedra. Agora, interessante é que esta aqui, grande pedra, já não é Petra, é Litos. Ora, o grego diz claramente aqui, Proskilissas, vou ler, Proskilissas liton megale, ou seja, tendo rolado uma grande pedra. No grego, grande pedra, nós temos aqui liton megalan. Liton megalan, grande pedra. Então, esta pedra que foi rolada para a boca do sepulcro, para lacrar, no grego, veja bem, no grego nós temos liton aqui escrito, vem de litos. Já a rocha onde o sepulcro estava dentro, que cavaram e colocaram lá o corpo de Jesus, aquela rocha, aquele morro, aquela grande rocha, no grego é Petra. Então é interessante a gente fazer essa distinção entre Petra, um bloco, uma rocha, e litos, ou liton, que é uma pedra pequena que pode ser rolada.
Ok, queridos? Então vamos voltar aqui para o texto de Mateus 16, 18. Vou ler mais uma vez. Também eu te digo que tu és Pedro, Petro, e sobre esta pedra, Petra, edificarei a minha igreja. Igreja no grego, eclesia. Então vamos tirar aqui de fato as dúvidas. Quem é a Petra? É o que nos interessa aqui. Não nos interessa aqui tanto a palavra Petros, que Petros nós já sabemos que é Pedro. Petros é Pedro. Você vê que Petros é um substantivo masculino. Substantivo, vou repetir para vocês. Petros é um substantivo masculino, no singular, que é usado para Pedro. Por outro lado, Petra é um substantivo dativo feminino no singular. Pedro, Petros, é um substantivo masculino e Petra é um substantivo dativo feminino no singular. Será que os católicos, eles de fato estão certos? Porque a análise deles é o seguinte: o que Cristo teria falado era assim: eu te digo que tu és Petros, e sobre esta pedra, aí segundo os católicos eles dizem que Cristo apontou para o próprio Pedro, lhe chamando de Petra, uma grande rocha. E por que eles dizem isso? Simplesmente por causa disso bem aqui. Ora, nós temos aqui, veja bem, eu vou mostrar para vocês. Nós temos no grego aqui um pronome demonstrativo, taute. Quando Cristo disse, kai epi taute, te petra, que traduzido é, e sobre esta, no grego taute, te petra, e sobre esta pedra, então os católicos eles vão dizer que taute, que é traduzido por esta, e sobre esta, já que é um pronome demonstrativo, este ou esta, sempre ou quase sempre, observa os católicos, é usado para aquilo que está perto de quem fala. E aí, a análise deles qual é? Ora, se Cristo disse sobre esta pedra, e já que esta é um pronome demonstrativo e aponta para aquilo ou aquele que está perto de quem está falando, quem é que estava próximo de Jesus ali? Com quem é que Jesus estava falando? Obviamente, Jesus estava falando com Pedro. Logo, esta pedra estava apontando para Pedro, que estava nas proximidades de Jesus. Então, este é o argumento católico. Eles se baseiam também neste pronome demonstrativo, tal te. E eles vão dizer que tal te, esta, aponta para Pedro. Ok, queridos? É válido esse argumento? É válido? É plausível? É plausível. Mas nós temos um discurso aqui que eu vou ler mais uma vez. Eu te digo que tu és Pedro, e sobre esta pedra vou edificar a minha igreja, e as portas do inferno, ou no grego do Hades, não prevalecerão contra ela. A grande questão é o seguinte, queridos. Esse pronome demonstrativo, taute, que está no feminino, sobre esta, a questão é exatamente essa que eu vou dizer aqui para vocês. Eu vou ler bem aqui. Ora, taute, veja bem, nós temos aqui um pronome dativo, demonstrativo, feminino, singular. Sobre esta. Se esta pedra sobre a qual a igreja está edificada é Petros, é Pedro,
é algo que tem que ser analisado um pouco mais. E nós não podemos ficar somente aqui nesta análise. Como eu já falei, o discurso ele tem mais outras palavras. E em cima do próprio pronome demonstrativo taute, eu pergunto para vocês, mas será que taute, esta, sempre nas Escrituras Sagradas, é usado para aquilo ou aquele que está próximo do falante? No caso, Jesus era o falante e o ouvinte que estava próximo de Jesus era Pedro. Então, será que taute petrá, esta pedra, será que sempre no caso era Pedro mesmo? Vamos aqui nos prender em taute. Será que esta, já que aponta para a pedra, porque veja, esta pedra, ó, taute petrá, está ligado, esta, ó, taute, está ligado a Petra. Não está ligado, nós temos que ter cuidado. Taute não está ligado a outra coisa a não ser a Petra. É pi taute petrá, sobre esta pedra. Então vamos analisar, queridos, uma coisa. Mas será que não existe no Novo Testamento uma ocorrência desse mesmo pronome, taute, referindo-se ao próprio que está falando? Será? É algo que nós precisamos analisar. É a nossa primeira análise. Ora, nós temos lá em João 2,19. Eu convido-vos para lermos em João 2,19. Vamos ver o que diz lá? João 2, aparece o mesmo pronome, só que numa versão masculina, mas é o mesmo pronome. Assim como em Pedro nós temos esta, lá nós temos este, mas é a mesma coisa. João 2,19, vamos ver o que diz aqui, queridos. Vamos ler? Jesus lhes respondeu, destruir este santuário. Olha, no grego nós temos naon tuton, que traduzido é este santuário. Vou repetir. Naon tuton. Ou seja, nós temos aqui duas palavras. Naos, que é santuário, e tuton, que é exatamente este. Ora, aqui nós temos também um pronome dativo, demonstrativo, só que aqui está exatamente no masculino. E lá em Mateus 16, 18, o mesmo pronome está no feminino. Por que no feminino? Porque lá taute está ligado a uma outra palavra feminina que é Petra. E aqui tuton está exatamente no masculino. Mas por quê? Porque nós temos também naos, que é masculino e refere-se ao santuário, ao templo. Ok, queridos? Então nós perguntamos agora, quem é, por exemplo, a palavra ou pronome tuton, este, quem é este santuário aqui? Será que Cristo estava apontando este santuário para o templo de Jerusalém? Não. Não. Você sabe que Cristo estava apontando para ele mesmo. E quando ele disse, derribai este santuário, naon tuton, derribai este santuário, ele estava apontando para ele. Este santuário, Cristo estava apontando para ele. Quando ele disse derribai este santuário, ele não estava apontando, derribai este santuário apontando para o templo de Jerusalém, que estava perto dele. Ele estava apontando, derribai este santuário para o próprio Cristo. Cristo era este santuário. Então, é necessário nós fazermos análise de todas as ocorrências, ou pelo menos da maioria das ocorrências. E não é verdade que sempre, e não é verdade, repito, não é verdade que o pronome demonstrativo este ou esta é usado
sempre para quem está perto do falante. Não, às vezes é usado para o próprio falante. Por exemplo, às vezes a gente está pregando e a gente diz assim: este que vos fala. Ora, este que vos fala é o próprio falante. Este que vos fala aceitou a Jesus em 1993. Quem é este que vos fala? Eu. Eu mesmo sou este. Então, eu posso usar o pronome demonstrativo este para mim mesmo que estou falando. Foi o que aconteceu ali, quando Cristo disse para Pedro. Veja bem o que Cristo disse. Cai epitaute te petra. E sobre esta pedra. Então, esta pedra apontava para o próprio Cristo. Por que eu sei? Por causa do pronome demonstrativo taute, que também pode ser usado para o próprio falante. Taute, esta, pode ser também usada, e de fato foi usada para o próprio falante. Se não pudesse ser usada para o próprio falante, digamos que o nosso argumento ficaria um pouco enfraquecido, mas acontece que eu provei na Bíblia Sagrada, em João 2,19, que tuton, na ontuton, este santuário aponta para o próprio Cristo. Nós temos outras ocorrências que devemos considerar. Por exemplo, a palavra Petros sempre é usada para Pedro. Mas eu quero analisar aqui com vocês uma coisa. Já a palavra Petra, ela é sempre, ouçam bem, a palavra Petra, sempre, eu chamo a atenção de vocês para isso. No Novo Testamento, a palavra Petra, que é pedra, mas eu estou me referindo aqui ao grego Petra, sempre é usada no sentido próprio de pedra, uma pedra mesmo. Petra sempre é usada para uma pedra, para o objeto, para a natureza. E quando é usado Petra em sentido figurado, apontando para alguma coisa que não seria um objeto mesmo, uma pedra, mas algo representado por uma pedra, neste caso nós temos a pessoa de Jesus Cristo. Se você ler lá em 1 Coríntios 10,4, diz: e Cristo era a pedra. No grego lá, 1 Coríntios 10,4, a palavra pedra em 1 Coríntios 10,4 está Petra. Uma outra ocorrência da palavra Petra no Novo Testamento está em Mateus 21:44. Eu vou ler para os senhores. Mateus 21:44. Vamos ver o que está escrito lá. Mateus 21:44. Diz o quê? Vou ler aqui para vocês. Eu vou ler o grego. Kai ho pesso epi ton liton tu ton. Ou seja, traduzido, e o que pisar sobre a pedra, ou sobre esta pedra, e quem é esta pedra? Mais uma vez, nós temos, olha que as duas ocorrências aqui, ó, mais uma vez, vamos lá, ó. Liton, tuton, quem é esta pedra? Vou ler aqui de novo o grego, ó. Ton, liton, ó, ton, liton, tuton. Mais uma vez nós temos aqui sobre esta pedra. Ora, quem é liton aqui? É Cristo. Cristo. Onde é que eu quero chegar a atenção, chamar a atenção para vocês aqui? No caso, nós temos a palavra liton, que vem do grego litos, que também está no grego. E esta palavra litos ou liton, ela é aplicada tanto a Cristo como aos discípulos. Mas veja que sempre a palavra Petra, voltando aqui ao nosso primeiro argumento, sempre a palavra Petra, que nós temos em 1 Coríntios 10,4, Petra, sempre no Novo Testamento ela é aplicada ou a pedra mesmo, ou a Cristo.
Eu convido aqui para nós lermos a outra ocorrência da palavra pedra, que nós temos em 1 Pedro 2,8. Lá em 1 Pedro 2,8, vamos ler aqui o que diz lá. 1 Pedro 2,8. Primeira carta do apóstolo Pedro 2,8 diz o seguinte: pedra de tropeço e rocha de escândalo. Veja bem, nós temos aqui, na nossa tradução, pedra de tropeço e rocha de escândalo. Quem é essa pedra de tropeço e quem é esta rocha de escândalo? É Cristo. Agora nós vamos aqui exatamente ver no original como é que diz aqui, Kaelitos proscomatos kai petra escândalo. Ou seja, nós temos aqui litos, uma pedra. Veja que Cristo aqui tanto é litos como é petra. Mas eu já falei para você, litos é aplicado figuradamente tanto a Cristo como também aos apóstolos. Agora, Petros, eu estou lendo aqui uma outra ocorrência de Petros, em sentido figurado, e Petros aqui é usado para Cristo. Guarde bem, 1 Pedro 2,8. Petros, Petra. Petra, em 1 Pedro 2,8, Petra é Cristo. Petra é Cristo. Guardem bem isso. Nunca no Novo Testamento, nunca, quero deixar bem claro isso para vocês, nunca a palavra grega Petra no Novo Testamento ela é usada para um ser humano a não ser para Jesus Cristo. Repito, a palavra grega Petra no Novo Testamento nunca é usada para um ser humano a não ser para Jesus. Nós temos também Romanos 9:33, que diz que os judeus tropeçaram na pedra de escândalo e na rocha. Eu vou ler aqui para vocês. Romanos 9:33. Diz assim: como está escrito, eis que ponho em Sião uma pedra de tropeço e rocha de escândalo. Mais uma vez nós temos aqui Cristo como a litos e como a petra. Ou seja, ele é a pedra de tropeço e a rocha de escândalo. Pedra de tropeço, ele é a pedra, litos, e é a rocha de escândalo, petra. Então, mais uma vez, nós temos aqui a ocorrência da palavra petra e é ligada a Cristo. É Cristo quem é a pedra de tropeço, a petra. É Cristo. Esta palavra eu fiz uma pesquisa e posso lhes assegurar, e você tem o direito também de pesquisar. Inclusive, você católico que está me ouvindo, você pode fazer a sua pesquisa e você vai chegar a esta mesma conclusão. A palavra petra nunca no Novo Testamento é usada para um outro ser humano a não ser para Jesus. Enquanto que litos é usada tanto para Cristo como para os apóstolos. Mas nós temos que analisar todo esse discurso. Quando Cristo diz sobre esta petra, tal te petra, ele estava apontando para ele. É Cristo no Novo Testamento, a petra é Cristo e nunca Pedro. Aí alguns protestantes, aqui eu lembrei agora, eles, para enfraquecer o argumento católico, eu acho que eles não sabem muito, não dominam talvez muito o grego, e eles dizem, não, a palavra petros quer dizer pedrinha pequena, fragmento, é uma pedra pequena. Já petra é um bloco, é uma rocha. Está errada essa explicação, queridos. Petra é derivado, ou melhor, Petrus é derivado de Petra. Você só precisa entender o seguinte, Petrus é nome de pessoa. E significa rocha, bloco,
rochedo, Petros, que significa rocho, bloco, rochedo. E por que esse significado em Petros? Porque exatamente Petros vem de Petra. Petros vem de Petra. E o significado de Petros é o mesmo de Petra, bloco, rocha, uma rocha íngreme, maciça, grande. É isso, o significado de Petros é o mesmo de Petra. Acontece é que Petra está no feminino e Petros está no masculino. Só que nós temos que fazer uma distinção aqui em Mateus 16, 18. Petros é uma pessoa. E, aliás, eu volto atrás para não trocar as bolas, só que nós temos que fazer uma distinção. Petros é uma pessoa e Petra também é uma pessoa. Só que esta pessoa, Petra, é o Senhor Jesus Cristo, que está falando com Petros, o apóstolo. Petra, Jesus Cristo, está falando com o apóstolo Petros. E se Cristo quisesse dizer, guarde bem, se Cristo quisesse dizer que a igreja estava edificada sobre Pedro, ele não teria usado taute Petra, sobre esta pedra, que aí ele teria dito assim, e sobre ti, Pedro, e sobre ti eu edificarei a minha igreja. Mas Cristo disse sobre taute Petra, sobre esta pedra que é ele. Taute Petra, sobre esta pedra eu edificarei a minha igreja. Então, queridos, eu espero que vocês tenham entendido a explicação. Vocês veem que eu me esforcei porque entrou no original. E eu tenho consciência que a maioria dos meus leitores, eles não têm uma compreensão sobre o grego. Isso eu tenho compreensão. E daí eu me esforcei o bastante para explicar. Vou aqui recapitular. Petros é nome próprio, é um nome próprio usado para Pedro, substantivo próprio usado para Pedro, o apóstolo. Petra também é um substantivo, só que Petra, em termos figurados, apontando para uma pessoa, nunca é usada. Guarde bem, Petra nunca é usada para outra pessoa a não ser para Cristo no Novo Testamento. Eu ainda não vi. E até mesmo no Antigo Testamento eu desconheço, sinceramente eu desconheço se Petra em algum momento é usado para um ser humano a não ser para Deus, quem sabe. Mas a questão nossa é no Novo Testamento. Petra, no Novo Testamento, sempre é usado para Cristo ou para uma pedra mesmo. Nunca é usado para Pedro. Ok, queridos? Nunca. E taute, que é esta, e na sua versão masculina é tuton, conforme nós temos em João 2,19. Tanto taute, Petra, esta pedra, é Cristo, como naon tuton, este santuário é Cristo. Então você vê que o pronome demonstrativo este ou esta pode ser aplicado também para o próprio que está falante. Para o próprio que está falando. Esta ou este pode ser sim aplicado e é aplicado para o próprio que está falando. Ok, queridos? Que Deus em Cristo nos abençoe e nos guarde para todos sempre. Amém.